Oi, gente, como é que vai? Tudo tranquilo e sereno? Eu sou o Luiz Fernando Aquini, da Treinar em Casa e da Saúde da sua coluna. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre o diafragma. Pois é, o diafragma é esse músculo tão importante que nós temos e muitas vezes nós não damos, assim, tanta importância. Aonde que fica esse músculo? Esse músculo fica entre o tórax, né, e o abdômen. Ele separa, é uma lâmina, como se fosse uma lâmina que separa o tórax, a parte de cima do tronco, e o abdômen, a parte de baixo. E esse músculo ele é bastante importante, por quê? Porque ele é o principal músculo da nossa respiração. Existem outros músculos também que estão envolvidos na nossa respiração, como os intercostais, né, o que fica entre as costelas, que também é importante. E também aqui nós temos aqui na base anterior do pescoço alguns músculos como os escalenos, que também são músculos chamados músculos acessórios da respiração. E principalmente aí para as pessoas que ficam muito tempo sentadas e que não treinam, elas acabam por ter uma postura ruim, digamos assim, uma má postura. Acabam ficando muito tempo numa postura muito curvada. Ficar muito tempo nessa postura pode, digamos assim, como se fosse amassar mais ainda o diafragma. Não é bem a expressão, mas só para você entender como se fosse. E com isso, se você não treinar a expansão, né, a uma melhor postura, né, digamos assim, fazer uma inversão dessa postura curvada, né, você pode diminuir a funcionalidade do diafragma. E o que pode acarretar com isso? Pode acarretar que você começa a respirar pior, a ter que usar por exemplo, músculos acessórios, esses que eu falei, para melhorar a sua respiração. E se ainda com o tempo você tiver maior estresse, ansiedade, etc., tudo isso que a gente já sabe que acontece com muita gente, a sua respiração ela modifica. Você começa a respirar pior. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma ansiedade, que tem um maior nível de ansiedade, ela respira mais curto. Ela respira mais ofegante e mais curto. E deixa de respirar tão bem, tão completamente, pelo diafragma. Então, o que acontece? O diafragma vai perdendo aí alguma funcionalidade. E então, o que acontece? Você pode começar a ter dores, principalmente onde? No pescoço. É verdade. Existe uma ligação entre dores cervicais e o diafragma. É verdade. Como? Porque existe uma complexidade de inervação, de nervos nessa região aqui cervical e que inerva, um desses nervos inerva o diafragma, que é chamado nervo frênico. E com isso você pode ter aqui algumas dores, alguns incômodos, dificuldade de mobilidade na coluna cervical por causa também da sua má respiração. Ok? É verdade, existe essa ligação. Na verdade, tem muita coisa para a gente falar sobre esse diafragma, mas é importante você o quê? Treinar sempre a respiração, melhorar a sua postura quando você está sentado e não ficar somente aqui. Você tem que expandir para que o diafragma, né, ele possa fluir, né, no seu movimento completo, que ele vai para baixo, ele vai para cima, é essa lâmina, e ele tem que fazer esse movimento de forma completa para poder trabalhar melhor a sua respiração. Tá bem? Hoje ficamos aqui. E existe essa associação, hein? Também com dores nas costas. Mas eu falo em outro vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo. Tchau.